Glória a Jesus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Eu saúdo a uma Adelaja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Estou muito feliz e me sinto muito honrada, privilegiada pela rica oportunidade, pelo grande milagre que Jesus me concede em estar aqui a contribuir, compartilhando o evangelho com vocês. Não que vocês não saibam, todos nós já conhecemos, mas é como o alimento que cada dia nós nutrimos, cada dia nós recebemos porções e são úteis para o nosso organismo. Nesse caso, é útil para a nossa alma e para o nosso espírito. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Ronaldo, da missionária Suelen, de todo esse corpo de obreiro, esses jovens animados. A gente chega aqui, a gente entra aqui, já sente vontade de ser crente. É como a Mônica disse, a gente sente vergonha diante de Jesus, de olharmos para dentro de nós e vermos quanta fragilidade, quanta covardia. Eu falo quanto a mim. E eu chego aqui e peço perdão para o Senhor. Cheguei aqui e pedi perdão para o Senhor. Eu gostaria que todos que trouxeram a sua Bíblia, abra no Salmos de número 42. Vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Eu louvo a Deus pela vida desta igreja, pelo dirigente desta igreja, o pastor Maramaldo. Teve uma terça-feira, não tem muitos dias que a gente veio aqui, o pastor Ramalho veio ministrar. Aquele dia ficou marcado na minha vida. Tanta espiritualidade. É algo que eu gosto no culto, é de me derramar na presença de Deus. Pois durante o nosso dia nós temos uma rotina tão agitada. E quando nós chegamos aqui é o momento certo de derramarmos os nossos corações e dizermos para o Senhor tudo que nós queremos que Ele saiba, tudo que nós queremos que Ele escute. Este é o momento ideal para nos derramarmos na presença de Deus. Todos encontraram? Vamos ler? Como o servo ou como a corça brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Podeis assentar. Me desculpe, eu sei que não é tão bonito, já o meu rosto não é bonito. Chorando, pior fica. Mas feche o olho, essa é uma oportunidade de você fechar o olho, começar a adorar Jesus, para você não se escandalizar. Quando o pastor Ronaldo me mandou o convite na segunda-feira, eu falei, aceito o convite, não recuso, pois eu conheço aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Com certeza Ele tem mexido com o coração de cada um desses jovens. Eu cheguei aqui, comecei a ouvir, comecei a sentir essa atmosfera espiritual e comecei a reviver. O Espírito Santo me trouxe à memória de forma vívida o que eu vivi na minha juventude. Não existe riqueza maior, não existe sabedoria maior do que nós termos comunhão com Cristo. Se nós já fomos salvos, se nós já fomos alcançados por este evangelho, nós não temos nenhuma razão para chegarmos aqui na igreja, na casa do Senhor, cruzarmos os nossos braços e ficarmos como telespectador. Esse é um lugar de adoração. Esse é um lugar de rendição. Esse é um lugar de entrega. Esse é um lugar de arrependimento e humilhação. Porque como seres humanos nós somos falhos, nós somos fracos. Mas o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Aqueles que esperam no Senhor
renovarão as suas forças. Que as nossas forças espirituais sejam renovadas. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Que a nossa jornada de fé, que a nossa caminhada com Deus seja crescente, seja promissora, seja de cristão obediente, sincero, que busca em Deus e que coloca em Deus o seu coração. Quando eu estava saindo de casa, eu disse tantas pessoas felizes por estar fazendo a obra de Deus. Quantos estão felizes em estar aqui e poder fazer a obra de Deus? Glória a Deus nas maiores alturas. E eu disse, Jesus, eu estou feliz. Não porque eu estou fazendo a obra de Deus, mas porque o Senhor está fazendo uma obra grandiosa na minha vida. Aqui neste lugar e no altar da nossa casa, através da nossa adoração, através da nossa declaração de fome e sede por Deus, através da nossa insatisfação espiritual, porque no mundo físico nós somos insatisfeitos. Quem não é insatisfeito com alguma situação que vive? Até porque é a insatisfação que nos motiva a romper com as nossas limitações, com os nossos medos e encarar todos os desafios para nós mesmos olhar para dentro de nós e dizer: eu superei este obstáculo e agora eu sei o quanto isso é valioso, o quanto essa conquista é valiosa para mim. Se no mundo físico, se no natural, você já tenta, você já faz isso e já causa uma alegria e um impacto no seu interior de você dizer: eu consegui. Imagina no mundo espiritual, quando você começa a se entregar para o Senhor. Não precisa você falar muito. Há muitos dias atrás, o Espírito Santo disse: se você aprender essas duas frases e se você declará-las com todo o seu coração, isso já começará a mudar radicalmente a sua vida. Amanheça o dia, nem precisa você ter levantado ainda, já coloque na sua mente: muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Depois você passa a falar: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Mas não deixe passar um dia sem você fazer esse exercício. Não deixe passar de uma hora para outra hora sem você fazer esse exercício. Isso não dói. Isso não é difícil. E isso muda radicalmente a nossa vida. Porque isso demonstra a sua pequenez. Isso demonstra um nível de adoração pessoal. Quando você começa a dizer eu te amo, você vai encontrar razão para dizer: Jesus, eu te amo. Porque nenhum sacrifício que eu esteja fazendo, nenhum, é tão grande quanto sacrifício que o Senhor fez por mim. Eu te amo, porque jamais eu teria condição de pagar esse ar puro que eu respiro. Eu te amo, porque jamais eu teria a capacidade de ter mãos e pés, se não fosse pela tua graça e pela tua misericórdia e pelo teu amor, porque tem pessoas que pagariam milhões para ter e não tem. Você vai encontrar razão e você vai conseguir diluir todas as maldizências. Você vai conseguir com isso, dizendo que ama o Senhor, dizendo que se entrega a Ele, você vai conseguir tirar as murmurações do seu coração.
Você vai conseguir se limpar. Você vai conseguir fazer igual as corças, a corça começar a sentir o cheiro das águas da presença de Deus. E aí quando você chegar na presença de Deus, diga: aqui na tua presença as minhas fraquezas têm que morrer. Na presença de Deus os meus medos têm que morrer. Na presença de Deus todas as minhas limitações e impossibilidades espirituais morrem. Mas se nós não formos para a presença de Deus, os gigantes se levantarão. Porque nós temos tantos crentes e poucas pessoas pregando, anunciando, graças a Deus, que Deus levantou esse exército de jovens. Vocês não têm ideia do impacto que isto causa no mundo espiritual. Todo movimento vai começar pelos jovens, ou já começou pelos jovens, porque eu estou sendo muito impactada com a unção que vocês estão carregando. Nós somos carregadores da glória de Deus, se nos permitirmos viver a vontade perfeita dele. Paulo nos ensina em Romanos 12 a metamorfose, a transformação, a mudança total de mente. Eu não tenho uma mentalidade natural. Eu não vivo pelas circunstâncias. Eu vivo pelo propósito que Deus planejou para a minha vida. Eu simplesmente me permito viver o que Ele tem para mim. O inimigo não vai abortar o seu destino. O seu destino está te esperando e Jesus está dizendo: vem, eu vou com você. Sem mim, nada você poderá fazer. Mas se nós já fomos limpos pela palavra, como fala em João 15:3, Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Estai em mim e eu estarei em vós. Se nós tivermos essa convicção de que nós carregamos uma potencialidade divina, que é a pessoa do Espírito Santo enviada por Jesus. Jesus suplicou ao Pai. Ele disse para os discípulos, consolando os discípulos, no capítulo 14 de João, versículo 16: eu rogarei ao Pai para que envie para vocês, para ficar com vocês, para aconselhar vocês, para ensinar vocês o Espírito Santo. E esse Espírito Santo estava profetizado que viria sobre Jesus lá em Isaías capítulo 11, versículo 6, ou capítulo 6 e versículo 11, mais ou menos. E repousará sobre ele o Espírito da sabedoria. E pode repousar sobre você, ou pode morar em você, se você permitir. E repousará sobre ele o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de entendimento e de temor do Senhor. Nós precisamos tê-lo para que nós possamos trilhar o caminho que nos leva ao destino, ao propósito que Deus determinou que vivêssemos. Viver na presença de Deus, vivermos a vontade de Deus, é vivermos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, como Paulo fala em Romanos 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o vosso culto com razão. Tem o culto religioso, tem o culto formal, tem o culto emocional, mas Paulo nos ensina a fazer o culto com razão, reconhecendo o porquê eu estou adorando. Porque Ele é criador, eu sou criatura. Porque Ele
eu recebo esse favor. Eu entrego a minha vida. E eu digo, Senhor, esta é a única oferta que eu tenho a entregar-te. É a minha própria vida. O salmo que nós lemos no versículo 1, como servo, como a corça, brama pelas águas. O salmista, ele conhecia muito bem a habilidade da corça na questão de ter o olfato aguçado para identificar a presença das águas. Por mais de quilômetros, ela percebe onde tem lençóis de águas e não é visível, é invisível. Ela não precisa ver, ela sente. E o que você acha de pedir para o Senhor, para que os seus 5 sentidos, que poderão ser portas de entrada do pecado para a tua vida, serem para conduzir você às águas da presença de Deus? Se a corça somente com o olfato, sendo um animal irracional, ela não perde de vista o caminho da fonte. E porque nós perdemos de vista o lugar que nos traz refúgio e refrigério, descanso e refrigério. O salmista fala no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Mas não é só isso. O versículo 2 ele diz: direi, convicção do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Salmos 20, versículo 7 diz: uns confiam em carros, coisas naturais, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Isso chama-se convicção. O que é sede de Deus? O que é que o salmista queria dizer? Que como a corça sente o cheiro das águas de muito longe, ela tem o olfato tão aguçado e ela corre, ela tem os pés habilidosos, ela não se embaraça com a caminhada, independente de ser montanhas, de ser vales. Ela tem elasticidade suficiente para subir com a mesma habilidade que ela tem para descer. Isso quer dizer que na nossa jornada de fé nós não podemos fraquejar, nós não podemos murmurar, nós não podemos perder de vista o alvo, que é Jesus. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aprendamos o que é ter sede de Deus. Sede é desejo, sede é vontade, sede é algo que te deixa desesperado. Imagina você se vê 1 dia, 2 dias sem água, você vai perder totalmente o desejo por comida. Você vai perder o desejo de apreciar toda a beleza, porque o foco vai estar na sede, naquele objeto de necessidade. E quando o salmista diz que ele anseia, que ele deseja pela presença de Deus, da mesma forma que a corça desejava e buscava na secura a água, ele estava dizendo-se pelas coisas naturais. Você já se empenha tanto, você já faz um esforço absurdo para adquirir algo que é perecível, que só nutre essa parte física que é mortal. Agora imagina o quanto você perde se você não investir no que é eterno, se você não investir no que é sobrenatural. Se você é conformado em apenas vir para a igreja,
em apenas cantar ou fazer alguma apresentação, mas não tem nenhuma aptidão e nenhuma revelação de Deus. E se você está bem conformado com isso, se você nem sabe a direção que Deus tem para você, se você ainda nem sabe o que é que Jesus quer que você faça, você está conformado com a superficialidade, você ainda não viu nada, você ainda não experimentou nada, você ainda não sabe nada. Aí você diz: Jesus, agora eu quero ir mais fundo. Todos esses hinos estão dizendo que nós queremos experimentar o sobrenatural. O sobrenatural geralmente não é esse movimento que nós desfrutamos aqui nesse coletivo. O sobrenatural é aquilo que começa dentro do seu quarto, aquilo que começa dentro de você. E o maior sobrenatural que já tem acontecido na minha vida é quando eu prostro-me, coloco o meu rosto no pó e digo: Jesus, mata o meu orgulho. Jesus, mata a vaidade. Jesus, tira de mim o egoísmo. Jesus, tira de mim tudo que te entristece. Essa é a obra de Deus na minha vida. E aí você não precisa sair atrás de oportunidade. Você tem um sonho de cantar, um sonho de pregar. Ore, busque, se nutra na presença de Deus. A hora que Ele quiser, Ele te levanta. A hora que Ele te quiser, Ele te usa em público. Mas no meu secreto, o meu altar está construído. Todos os dias, se eu não buscar a presença de Deus, eu vou lá e digo: Jesus, esse mundo não faz sentido. Existe uma poluição, existe uma grande corrupção que tenta nos assolar de todas as formas. É mentira, é engano, é escândalo, é mais escândalo. E você não pode olhar para isso, você não pode se embaraçar com isso, porque você tem uma presença de Deus tão poderosa para você nutrir e cuidar. Para que você possa dizer, como o salmista no Salmo 103, a parte B. Eu cito muito essa parte do versículo. Senhor, que tudo, mas isso é tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Que os meus olhos sejam para olhar como o Senhor olharia as pessoas. Que os meus ouvidos sejam primeiro para te ouvir e ouvir as pessoas como o Senhor ouviria. Que o meu coração tenha uma inclinação de obediência. Que a minha mente seja ungida para pensar nas coisas que são do alto e não nas que são da terra. Deus nos proporciona viver e desfrutar de algumas coisas, mas as coisas não podem possuir no nosso coração o espaço que é somente dele, totalmente dele. Eu digo: Jesus, a minha vida é totalmente do Senhor. Você sabia que eu achei tão difícil falar isso? E sabe quando foi que eu falei isso? Quando eu casei. Não tem 4 anos, recasei. Alguma coisa parecida. Alguém chegava: missionária, missionária, missionária. Eu cheguei um dia, chorei na presença de Deus. Eu disse: se eu tivesse casado com um médico, eu não seria médica. Se eu não fosse estudar, se eu não fosse encarar todos os processos, eu não seria. Da mesma forma, dentista, da mesma forma, psicólogo, da mesma forma, qualquer outra profissão. Por que eu caso com um pastor e eu vou ser missionária? Jesus, eu caí de paraquedas. Jesus, isso tem a ver com o que tu tens para a minha vida? Eu questionei o Senhor. Eu sou sincera, eu disse: Jesus, eu não quero carregar a bagagem do outro. Eu quero ser o que o Senhor me constituiu para ser. Eu quero viver aquilo que o Senhor planejou para mim viver. Porém, se o Senhor me chamou para esse ministério, me capacita, me dá unção, me dá graça, me dá um coração obediente, me ajuda a ser sincera, verdadeira, íntegra, moralmente e espiritualmente, para que o meu exemplo sirva para outras pessoas.
E não é que Jesus encaixa as peças do quebra-cabeça certinho? Então não faça tantos planos para a sua vida, porque você pode estar equivocado. Porque quando você faz plano para a sua vida, você pode estar limitada. Você pode estar limitado ao seu próprio ego. Mas se você dispensar aquele pouco que você tem, que é a coragem, pouco que eu digo porque eu sei que você não é diferente de mim, dizer: Jesus, os teus pensamentos são maiores que os meus, os teus caminhos são muito mais amplos do que eu possa imaginar. Então eu me permito viver para a glória do teu nome, e não quanto a mim, mas quanto àqueles que poderão ser alcançados. Eu vejo o favor que as árvores nos faz. Eu vejo o favor que os rios nos faz. Eles nos entregam. Os rios nos entregam os peixes. Os mares nos entregam alimento. As árvores nos entregam seus frutos. E a gente nem diz muito obrigada. E por que nós queremos só receber? Por que nós temos tanta aptidão para dizer: Senhor, me dá, me dá, me dá, e você não tem coragem de se entregar voluntária, totalmente a esse Deus que tem plano superior para a sua vida? Se você ler esses salmos todo, você vai ver lá nos versículos 3, nos versículos 3, 9 e 10, Davi, o salmista, ele apresenta um certo desespero. O versículo 3 diz mais ou menos isso: as minhas lágrimas servem-me de mantimento, de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Isso se parece muito comigo, e se parece com você, eu tenho certeza. Tem horas que parece que você olha, as coisas não estão se movendo. Parece que você olha, você ora e você quer que as coisas aconteçam. Visivelmente nada está acontecendo. Mas talvez o maior milagre que precisa acontecer é dentro de você. Você acreditar no seu Deus, que independente de qualquer acontecimento visível, você crê no seu Deus. Quando o irmão estava orando, ele citou todo o Salmo 46. É uma oração. No versículo 9 diz: ele faz cessar as guerras, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. O versículo 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado sobre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. A única coisa que nós temos que ter é convicção. A única coisa que nós precisamos ter é constância. A única coisa que nós temos que ter é fé. A fé se move, a fé nos traz o milagre. Se você continuar, o salmista oscilou muito entre suas lágrimas e louvores, entre os abismos da sua vida social e o altar de Deus. Ele foi constante na oração. Eu revivi momentos da minha juventude quando o pastor: vamos orar de joelho. Coisa mais linda, coisa mais maravilhosa. Oração de joelho num culto hoje. Parece já algo bem distante, principalmente no culto desse. Mas isso faz com que os nossos corações se voltem aos princípios, que nunca deveriam ter sido afastados. Não removais os marcos antigos. Isso sempre, uma hora na presença de Deus, muda tudo na nossa vida. Imagina se todos os nossos cultos fossem dessa forma que começassem. Nós estaríamos muito mais longe na nossa vida espiritual. Mas no final, o salmista teve determinação. Os versículos 4 a 8, versículo 11, ele olhou a bondade de Deus, fez uma reflexão e ele disse que ia descansar nas promessas e na fidelidade de Deus. Olha que diz aqui o versículo 11:
O salmista diz: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face, e o meu Deus não negocia a sua fé, independente das circunstâncias, independente das tentações. Nós somos testados ou somos recompensados todos os dias? Se não for recompensa, é teste. Então estejamos atentos, sejamos vigilantes, constantes, abundantes na obra do Senhor, sabendo que toda obra que nós dispensamos, todos os trabalhos que nós realizamos, não ficará sem recompensa. Se possível, eu gostaria que todos ficassem em pé. Da mesma forma que Deus tem feito uma reviravolta na minha vida, eu tenho certeza absoluta que Deus também fará na vida de todos aqueles que colocarem o seu coração à disposição do trabalhar e do agir de Deus. Todos os dias eu digo para o Senhor: trabalha na minha vida. Eu percebo tanta fraqueza na minha vida, mas o Senhor pode me ajudar a correr essa carreira que está proposta para mim, e no final eu alcançarei a coroa de glória, eu alcançarei a minha recompensa e direi como o apóstolo Paulo: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu quero passar o microfone para o pastor Ronaldo, que eu tenho certeza absoluta que aqueles corações que estão inclinados a obedecer, aqueles corações que estão sendo tratados pelo Senhor com uma sensibilidade, porque se não tiver sensibilidade, peça para o Espírito lhe dar, porque coração duro não é terra para o Espírito Santo trabalhar. Eis que estou à porta e bato. A gente prega muito esse versículo para os pecadores lá fora em grupo de evangelismo. E foi uma mensagem dada para a igreja. Nós às vezes endurecemos o coração em relação a alguns milagres que a gente já buscou e não conseguimos. Continue. Pergunte para o Senhor: está faltando alguma coisa ainda em mim? Está faltando o Senhor tratar alguma doença espiritual que eu não estou percebendo? Se sim, Senhor, eu me permito. Abre os meus olhos espirituais. Abre os meus ouvidos para te ouvir. Abre a minha mente para achar. E para imaginar. E para pensar aquilo que o Senhor quer que eu faça. Eu devolvo a oportunidade, na certeza que você compreendeu muito bem a palavra do Senhor para a sua vida. Esses dias são dias de ouro para a nossa vida espiritual. Pegue tudo, leve essa unção e chegue em casa, se derrame nos pés do Senhor. Porque às vezes a sequidão está lá. Você vê tantas impossibilidades, você vê tanta incredulidade em casa, você procura esse ambiente, essa atmosfera. Foi embora. Eu não estou mais na igreja, agora eu estou me deparando com outras realidades. Mas leve essa graça, leve essa glória, leve esse poder, leve essa unção e não deixe morrer. Pastor Ronaldo vai fazer essa oração. E nós iremos aqui declarar em nome de Jesus que os missionários que estão sucumbindo no medo, nas incertezas, que não tem coragem de dizer para o Senhor: eu dispenso para o Senhor tudo que eu sou. Eu entrego para o Senhor e confio na direção do Senhor para a minha vida. Porque o maior projeto de Deus é o reino dele, não é a minha vida pessoal. Não são vantagens pessoais. Se eu usufruo de alguma bênção, amém, é para alcançar outros. Mas Jesus está de olho no reino.
levar as mensagens de salvação, de libertação, de cura. Claro que somos nós. Cadê a irmã Mônica? Que essa chama possa se acender em todo esse laranjal do Jari, porque ela já chegou aqui no meu coração. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.